Boa noite! Nós aqui desse lado, você aí do lado de lá, nos dando mais uma vez o prazer da sua audiência. O Plena Verdade está no ar. E como sempre com um assunto inovador. Assunto esse que tem dado samba. Assunto esse que tem ajudado a muitas famílias. E eu tenho certeza que você desse lado vai gostar muito do tema de hoje. E o tema de hoje, ele vai falar de algo que muitos estão vivendo e gostariam, porque eles vêm no inbox e nos trazem tantas perguntas. Pastor Djalma Rodrigues, Presente. uma das perguntas que nos é feita, que nos é chegado, é: quais são as consequências de se viver com um narcisista debaixo do mesmo teto? Quando essa pergunta, segura, quando essa pergunta foi feita, eu particularmente fiquei pensando, eu falei, essa pergunta é violenta. Vai mexer com muita gente do outro lado. Por quê? Sabe por que vai, pastor Djalma? Pelo seguinte, porque ninguém nunca admite que fez. Sim. Ninguém nunca admite que causa o mal. Não. E quando faz, diz assim, foi sem querer. E aí, eu sou obrigado a falar para você do outro lado, que nos assiste, que quando as consequências são muito fortes, uma coisa só eu quero colo. Pastor Djalma. Fábio Júnior, homem. Boa noite a todos vocês. Mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam no canal, aperte o sininho, dê essa força pra gente, para que esse canal cresça, para que nós possamos trazer novos conteúdos e falar, né, sobre o tema, que é um tema pesado, que é narcisismo. É uma coisa horrível. É como se você tivesse num lixão revirando lixo. É você falar dessas criaturas. Deus me perdoe, mas essa é a realidade. O cheiro podre sobe. Né? O que ocorre é conviver com um narcisista dentro de uma casa é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque no começo, a pessoa, vamos falar sobre marido e mulher, né? A pessoa conheceu aquela pessoa boa, maneira, dócil, né? Aquele narcisista encoberto, que são um dos piores, os encobertos, né? Ele é oculto, ele é escondido. Então ele se casou, a primeira coisa que ele fez, né? Ele dominou aquela família toda, aquela família se tornou macacos voadores, que uma hora nós vamos falar sobre macacos voadores. Com certeza. Né? Com certeza. E aquela família, macacos voadores é o parasita do narcisista, né? É a pessoa que faz o trabalho sujo do narcisista. Aqui ele faz campanha de difamação, aquela situação toda. Então o que acontece? A pessoa que vive dentro de uma casa com narcisista, quando ele começa a se transformar, porque existe época que o narcisista está atacado. Tem época que o narc, acho que a lua vira, não sei, muda. O narc dentro dele eu posso falar porque eu vivi com uma. Tinha horas que ela parecia uma pessoa normal, mas tinha outras que ela parecia uma louca, deslocada, totalmente terrível. Que ela falava, minha cabeça está muito barulhenta hoje, vou sair pra rua. E você lembra como é que ela andava na rua falando sozinha? Sim, sim. Chegava a acontecer isso. Saía de manhã, só voltava de noite. Porque ali tem um pouco de psicopatia também. Chegava em casa e falava pra mim, perdi a memória. Eita, mas deve ter perdido a memória na cama de alguém, alguma coisa, porque ela era promíscua, né? Adúltera, né? Mais ou menos assim. Aí as pessoas falam, não pode falar isso. Pode, porque eu estava inserido dentro da situação. Então eu fiz parte dessa novela, então eu posso relatar, fui um dos artistas da novela. O senhor está falando que ela... É complicado, o senhor tá... é ele que está falando. Que ela... É ele, tá? Porque quando você vê do outro lado, de mim não partiu nada. Como diz o outro, a gente aqui compra barulho, não faz barulho. Mas, Djalma, ela era promíscua, segundo Sim. o senhor está falando. Sim. E a pergunta que nos chegou é, quais são as consequências de se conviver com um narcisista? Quando a pessoa, além de todo esse inferno que ele causa, é promíscuo, piora a situação? Sim, o que ocorre é o seguinte, né? O narcisista, todos eles, precisam de outras fontes. Por isso que ele é promíscuo. Ele precisa de outras fontes de suprimento. Você é a fonte primária, ele precisa da fonte secundária, da fonte terciária e dos contatinhos malditos. Então o narcisista, ele tem um harém. Ele tem um harém. As pessoas são só objeto. Ele vê você como um objeto. O narcisista não ama. O amor que ele diz sentir é para te manipular. É para arrancar suprimento de você, que ele precisa de suprimento, mas ele também precisa intercalar com o suprimento sádico para validar o ego dele. O suprimento sádico é quando ele te causa dor, confusão, problemas diários. O narcisista vai te boicotar. O narcisista é como o desenho, aquela corrida maluca que tem um Dick Vigarista, que ele poderia ganhar a corrida, mas ele nunca ganha, porque ele para sabotar todo mundo. Então, é verdade. O narcisista vai sabotar a esposa, vai sabotar os filhos, vai sabotar todo mundo. A mulher narcisista vai sabotar o marido, vai sabotar os filhos.
Tem esse problema. Então você viver dentro de casa com uma pessoa disfuncional é uma coisa muito complicada. Quer dizer que uma pessoa narcisista, a consequência que provoca vamos lá, digamos que o marido seja um narcisista. Sim. O senhor não vai perder o seu raciocínio. Sim. Digamos que o narcisista é o marido e a mulher é uma empresária. Olha aí, ó. Tem empresária que está vivendo com narcisista. Vai destruir tudo dela. Aí ela não tem ele o apoiando, no caso a apoiando. E tudo que ela faz incomoda ele porque ele vê o sucesso. Sim. O narcisista se incomoda com o sucesso? O narcisista tem inveja da pessoa. Por quê? Porque no começo, o narcisista ele não chega na vida da pessoa se a pessoa não tiver algo especial. Gente. Geralmente eles vão através de empata, aquelas pessoas que são sensitivas, vamos falar melhor, porque o empático é uma coisa e o empata é outra. O empático é aquele que sente amor. As pessoas falam muito na internet, o empata, não é isso? Não, empático, né? Existe o sensitivo e existe aquele empata, que tem o amor. Então é mais ou menos uma coisa meio complicada. Então, o que acontece? O narcisista, de modo geral, ele viu que você tem uma luz e ele se aproximou de você. Ele vai sugar aquilo que você tem de melhor. Então ele vai chegar, vai te contar histórias mirabolantes, porque eles são artistas, né? Ele vai chegar para você com uma máscara, vai espelhar você, escanear, e você vai ver nele a pessoa ideal. Você vai falar, encontrei a minha alma gêmea. E com isso você começa a ceder. E o narcisista, geralmente, se ele se aproxima de quem tem dinheiro, ele vai espoliar aquela pessoa, vai começar a subtrair. Ele vai começar a roubar aquela pessoa. Meu Deus. Ele vai começar a tirar tudo que aquela pessoa tem. Então, muita gente perde, tá? Emprego por causa do narcisista, muita gente larga a faculdade, muita gente perde financeiramente e perde a saúde também. Então, quando você convive com essa criatura, você vive dentro de casa pisando em ovos. Por quê? Porque você não sabe o que fazer para tentar agradar. Aí você entra no processo da codependência, você já está adestrado. O narcisista vai te adestrar como um cachorrinho. Você já está viciado no narcisista. Por quê? Porque horas ele te dá alimento, horas ele te bate. Então você acostumou com aquilo. Você acostumou. Passa a sentir falta? Sim, é altos e baixos. Você começa a se tornar, vamos falar assim, um sem vergonha, mas você começa a entrar nesse processo da dissonância cognitiva, entre dois pensamentos. Então o narcisista faz com que a outra pessoa se torne dependente deles? Sim, é domínio. Gente. Ele domina. É diabólico, né? É como se ele fosse uma cocaína, o cara deu um teco e viciou. E a partir dali você está viciada no narcisista. Gente. Por isso que as mulheres saem do relacionamento, homens saem do relacionamento e fica com aquele problema todo. Por isso que eu falo, tem que procurar ajuda profissional, procurar um terapeuta que entende de transtorno de personalidade, para poder orientar essa pessoa, explicar para a pessoa essa dinâmica. Mas muita gente não quer fazer isso, muita gente quer ficar só na internet. Ouve um, ouve outro, ouve um, ouve outro. E o inconsciente da pessoa está indo para o espaço e a pessoa não melhora nunca. E aí, geralmente, quando eu pego algumas pessoas assim, as pessoas vêm destruídas. Então, nós temos que tentar reconstruir essa autoestima da pessoa. Mas nós só podemos fazer uma coisa, como terapeutas, mostrar a porta para a pessoa passar. Quem tem que passar é a pessoa. Pastor Djalma, o senhor acabou de nos falar que o senhor ajuda muitas pessoas, né? Sim. Essas pessoas automaticamente entram em contato com o senhor através da internet. De 100%, quantos já conseguiram ter uma melhora? Olha, tem uma psicóloga, eu não vou nem citar o nome dela porque agora recentemente, que ela está nota 10, voltou até clinicar novamente. Passou por um relacionamento com um narcisista, passou por vários profissionais, e até por ela conhecer a dinâmica, ela ser uma profissional, então fica mais difícil. Então nós começamos a usar um método, né? A cura vem pela fala, tá? E ela começou, e hoje ela é uma outra pessoa. Mandou até umas fotos dela viajando agora, tudo mais, e outras pessoas também que melhoraram muito. Dentro do meu WhatsApp também tem uma lista de gente ali que melhoraram através desse processo, né, de cura interior. Porque na verdade é uma cura interior. Você tem que recuperar, voltar a ser aquilo que você era. A pessoa, quando vem falar com o senhor, na maioria das vezes ela vem em frangalho, vem totalmente destruída, né? Sim, sim. Eu pedindo socorro, outros tentando se matar.
Que é o fim do narcisista, da cartilha do narcisista, é que a pessoa se mate. Porque o psicopata, ele mata você. Tá, vamos colocar assim. O narcisista, ele vai trabalhando a pessoa para que a pessoa se mate. Olha. Para que ele cumpra aquilo. Porque na verdade é o seguinte, todo psicopata é narcisista. Mas nem todo narcisista é psicopata. Então, quer dizer, já acontece já essa questão. Então, as pessoas, elas vêm destruídas e você tem que tentar fazer com que elas melhorem. Mas também depende da pessoa. E cada mente funciona diferente. Cada situação é uma situação. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Se prepara, porque está dentro do contexto? Eu, hein? Chegou-nos uma pergunta também essa semana, de um dos nossos ouvintes, falando o seguinte, até um rapaz, e ele falou assim, Pastor Leto, eu queria saber de vocês, o narcisista tem perdão? Boa pergunta, né? A Bíblia, né, ensina a perdoarmos todos. Mas isso aí foi a religião que criou, tá? Porque se fosse assim, Satanás teria sido perdoado com o que ele aprontou. Vamos colocar logo de cara. Eu tenho até um texto sobre isso lá na página Narcisistas. Porque quem quiser conhecer a dinâmica narcísica, entra nessa página no Facebook. O nome da página é Narcisista. Lá você consegue se esclarecer melhor. Lá tem a pedra cinza, contato zero, lá tem tudo que você precisa saber para acompanhar essa dinâmica, né? O que acontece? A Bíblia vai dizer, vamos entrar como pastor. Com certeza. Porque tem muitas pessoas do outro lado que precisam de ajuda espiritual. Porque muitos doutores não gostam que falamos assim, né? Mas como pastor posso falar. Vamos lá. O que ocorre é o seguinte. A Bíblia vai dizer em João 8,44 que aquele que mente é filho do pai da mentira. Narcisista é um mentiroso patológico. A cada 9 mentiras, ele conta meia verdade para validar as 9. A vida do narcisista é mentira. Ele acredita nas próprias mentiras que ele fala. Então, quer dizer, ali já a Bíblia já está dizendo. E a Bíblia diz em 2 Timóteo, de 2 a 5, diz claramente que a esses homens nós devemos nos afastar. Porque eles são amantes de si mesmos. Então, a Bíblia explica tudo. E mais à frente nós falamos sobre sepulcro vazio, caiado. Jesus mesmo fala, né? Sobre eles. São eles. Por dentro cheio de imundície. Narcisista é um buraco negro, profundo. E eles costumam se vestir muito bem, né? Sim, se vestem bem, sentam nos primeiros lugares, na igreja, Poxa, lá na frente, né? Que brigam para ficar na frente. Aquela coisa toda, eles querem poder, serem elogiados, aquela vanglória toda. Narcisista precisa disso. Isso valida o ego dele, é um suprimento para ele. Então, o que ocorre? Mais à frente também diz que é o joio no meio do trigo. Eles estão dentro das religiões. Geralmente quando eu falo igreja, porque a igreja virou um solo fértil para o narcisista há muito tempo. Por quê? Porque eu pego uma Bíblia, boto embaixo do braço, boto uma camisa igual essa aqui, manga comprida e tal, uma gravata, e saio pela rua falando labachúria, né? Entrego revelação para todo mundo que eu vejo, né? Deus manda te dizer. Eu queria que ele me mostrasse na Bíblia Deus mandando, dentro da nova aliança, alguém dizer para alguém. E a Bíblia também diz, nós já pregamos sobre isso lá na sua igreja, sobre, como é que se fala? Profeta. João Batista foi o último. A lei e os profetas duraram até João. Até João. Então tudo que vem agora é história. Tudo agora é antropocêntrico, é o homem querendo ser o centro. Não é cristocêntrico, onde Cristo é o centro. Né? Então o narcisista, ele é o joio no meio do trigo, no meio das religiões, no meio de todas as religiões. Muitos são, vamos botar assim, são autoridades dentro de religiões que fundaram. Muitos fundaram o centro, muitos fundaram a igreja. Né? O narcisista entra com uma igreja, ele arruma uma briga lá na igreja e monta dele. É fácil. Só que dentro da igreja eu consigo me camuflar mais, mas o narcisista não acredita nem naquilo ali. O narcisista não acredita em nada, ele acredita nele mesmo. Ele é tão vazio que ele não consegue ter nenhum conteúdo. Sim, mas muitos narcisistas são cavalos, são aparelhos, são usados também. Tá? Tanto dentro da igreja evangélica como dentro dos terreiros. Também são narcisistas. Só que o que acontece? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. É a Bíblia quem fala. Tá? São bem mais prudentes. Por quê? Porque entram naquela barganha. Se você não fizer isso, você vai tomar um pau. Se você não fizer aquilo, vai acontecer. Vou quebrar tua perna. Se não acontecer, vai acontecer isso. Então o cara vive no medo. Dentro da igreja a mesma coisa.
Se você desviar para o lado ou para cá, se você ouvir a música do mundo, se você olhar as pernas da irmã, se você ver isso, a irmã com aquela roupa apertadinha sentou na tua frente, tu ficou olhando. Não pode, irmão. Se teu olho te condena, arranca ele, parará, parará. Mas eu não vejo um pastor adulto não arrancar o olho ou o pinto. Tem que botar um roupão naquela irmã. Porque eu não vejo. Né? A gente vê que, olha, veja bem, o narcisista tem perdão a partir do momento que um líder religioso ele age dessa maneira, ele não arranca o olho, ele não arranca o braço, ele não faz mudança de sexo, Porque não faz a nada. lei não funciona para mim, a lei Sim. funciona pros membros, para aquelas pessoas que são súditas. Tá Aí o cara explicado. vai estudar sobre Dalit, Brahma, né? O cara quando faz direito, mais ou menos, ele estuda sobre isso. Então são classes. Eu vou chegar nessa parte, eu vou estudar direito. E assim dentro da igreja tem essa classe também. Tem a classe hierárquica. Aí o pastor mete a mão no microfone e fala assim, o céu é feito de hierarquia, existe anjos, arcanjos. Os caras falam um montão de besteira para prender as pessoas, tá? Aí agora vem os seus encontros, vem aquelas coisas todas. O bagulho é doido. O bagulho é doido. Então o que acontece? O narcisista, ele já está condenado. Não é que ele tenha perdão, ele já está condenado. Por quê? Porque durante a vida ele faz uma devassa. Ele destrói, ele queima pontes por onde ele passa. O narcisista constrói família e destrói família. Constrói família e destrói família. O narcisista perde oportunidades maravilhosas, pessoas boas, ele sai destruindo. Então essas pontes que ele queimou, ele não consegue voltar mais. Então a velhice chega. O narcisista começa a perder a beleza, que é a grande frustração da vida dele. Se ele tem dinheiro, ele consegue botar um siliconezinho, fazer não sei o que, consegue enganar. O narcisista homem já é mais difícil. Certa posição de ficar enganando, já com certa idade. Mas continua enganando ainda. Mas a mulher é mais fácil, porque ela dá um jeitinho ali e tal. Sempre tem um garotão para dar uns pega, né? Se ferrar. Né? Mais ou menos assim. Né? Então, o que ocorre... É sério, é realidade. O que ocorre é o seguinte... Aqui é assim, ó. Aqui não tem esse negócio de, como ele diz, filtro. Filtro, Não tem filtro, não. É o filtro. O filtro que tem aqui é na cozinha para beber água. É na pele, cara. É olho no olho. O que ocorre é o seguinte... Ele já está condenado, ele auto se condenou. Por quê? Porque o universo cobra. O universo cobra. Vem a lei do triquídeo, a lei do retorno. Aí, esses dias, uma mulher entrou lá, eu botei uma matéria, ela entrou na página e falou assim... Mas não existe lei do retorno. Eu falei, quem disse isso? Eita. Quem disse isso? Você, crente do outro lado, acredita na lei do retorno? Você acha que a lei do retorno é coisa de espírita, macumbeira? Porque fala logo isso. Isso é coisa de macumbeira. Pastor Djalma, desenrola aí porque é poucos minutos. Começar o seguinte. O cara está na igreja com problema, não é interessante para o pastor que o problema dele seja resolvido. Porque se o problema dele for resolvido, ele sai da igreja. Então, como é que se diz? Um cliente curado é um paciente perdido. Isso, né? é verdade. Ou ao contrário, né? Então o que acontece? O pastor não quer que ele cure, e a única coisa que ele fala, porque eles não têm certos conhecimentos, é falar assim, pastor, eu estou com um problema, vamos orar. Vamos orar, irmão. Quando o cara diz isso é porque ele não sabe o que falar. Então é uma coisa muito fácil dele chegar, ele não quer ouvir o problema, porque são 10 pessoas, 20 pessoas querendo falar com ele. Eu já passei por essas situações, com minha mãe, recentemente a narcisista atacando dentro de casa, uma pastora, né, que a gente conhece muito bem, que eu não vou nem dizer o nome, nem citar o nome, porque o negócio é terrível. Ela romantizava o abuso da narcisista. E a narcisista recebendo santo dentro de casa, narcisista quebrando as coisas, narcisista se manifestando, tacou um copo no rosto de um pastor amigo, manifestava de tudo quanto é jeito. Primeiro botou a mão nas cadeiras, fez assim, falou, cara, tu é lindo pro pastor, manifestou. Aí manifestou de 5 da tarde até 11h45 da noite. Eu não tenho estrutura para isso não, hein, Arranhou família. meu braço todo. Eita. Aí eu tive que pedir socorro. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Se tem um trato contigo aqui na terra, envia teu anjo na minha frente. Ela pegou e ficou de joelho, porque ela tem que ficar de joelho diante do nome de Deus. Então ali ela não aguentou e já saiu de casa. Primeira vez que ela saiu. Depois voltou, chegou tipo uma mendiga, aquele esquema todo, e a irmã dela falou, não aceita porque vai fazer de novo. Realmente fez. Eu também avisei muito, tá? Desculpa, né? É que a gente é uma parceria. Eu avisei muito, falei, olha... mas eu sou pastor, falei, olha... E quase que nós perdemos o nosso amigo aqui. Sim. O narcisista, ele não tem perdão. Sabe por quê? Ele desgraça a vida de todo mundo. Imagine bem, você que está do outro lado, sofrendo, seja você homem, seja você mulher, jovem, criança, velho, não vê o caso.
Aí você está sofrendo na mão de um narcisista, está passando por um momento difícil, e aí o pastor, o líder religioso, olha, eu estou falando pastor, mas pode ser da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, não tem a ver. Não tem Ele credo diz religioso. não tem isso aí, que a religião atrapalha a fé, tá? Vou partir do pressuposto que a religião atrapalha a fé, Sim. tá bom? É ótimo estar dentro da igreja, porque nós somos templo, nós não somos igreja não. Parar com esse negócio, eu sou a igreja, não. Vós sois templo, não diz que é igreja, porque igreja é uma coisa e templo é outra. Igreja é reunião de pessoas, onde tem 2 ou 3 reunidos, ali estarei, ali é a igreja. Então o que acontece? Eu quero dizer para você nessa noite o seguinte, que com o passar do tempo você começa a criar instrumento para se defender, e você se defende. Aí você vai para o pastor, vai para o líder religioso pedir socorro, e ele fala para você, como disse o pastor Djalma, vamos orar. Sabe por que ele fala vamos orar? Primeiro que ele não tem condições nenhuma, é mais fácil dizer para você que vamos orar. É igual aquele médico que você procura ele, e ele pergunta para você o que você tem. Se eu soubesse o que eu tinha, não ia ao médico, amém? Nós desejamos que essa mensagem tenha atingido você, tenha alcançado o objetivo. Narcisista não tem cura, narcisista vai morar no inferno e a sua vitória é a nossa vitória. Deus abençoe a sua vida, abençoe E a a sua sua família. casa, abençoe a sua família.